Meu nome é Gabriel, e eu sempre fui cético quanto ao sobrenatural. Jornalista de formação, mudei para a cidade de São Vicente há um ano, fugindo do caos das grandes cidades. Um lugar pequeno, rodeado por montanhas e rios cristalinos, parecia perfeito para recomeçar. Mas São Vicente escondia segredos que nem em meus piores pesadelos eu poderia imaginar. Logo que me mudei, fiz amizade com alguns moradores locais. Heloísa, dona de uma padaria no centro, era uma mulher amável e cheia de histórias sobre as tradições da cidade. João, o mecânico, tinha um humor seco, mas um coração generoso. E havia Eduardo, meu vizinho e melhor amigo. Ele era aquele tipo de pessoa que você confiava instintivamente, e frequentemente discutíamos sobre política, futebol e até teorias de conspiração. São Vicente era tranquila até demais. O tipo de lugar onde o maior problema era um cachorro escapando para a praça. Mas tudo começou a mudar numa tarde de outubro. Eu estava na padaria de Heloísa, tomando meu café habitual, quando ela comentou algo que me deixou intrigado. Uma jovem chamada Clara, que morava na fazenda dos pais na periferia da cidade, havia desaparecido 2 dias antes. A polícia alegava que ela havia fugido para a cidade grande, mas algo no tom de Heloísa dizia que ela não acreditava nisso. Ela nunca faria isso. Clara era responsável, trabalhava duro. Algo está errado, Gabriel, disse Heloísa, enquanto colocava mais pão no balcão. Eduardo, que estava ao meu lado, franziu a testa. Não é a primeira vez que algo assim acontece, sabia? Já ouvi falar de outros casos. Naquela mesma noite, São Vicente foi tomada por um silêncio perturbador. Nem o vento parecia soprar. Lembro-me de estar na varanda, olhando para o céu, quando notei algo estranho. As estrelas pareciam apagadas em uma parte do horizonte. Era como se uma escuridão estivesse se aproximando. E então, ouvi um som. Algo como um lamento distante, vindo da floresta que cercava a cidade. Arrepios correram pelo meu corpo. Eduardo apareceu na minha varanda logo depois, segurando uma lanterna. Você também ouviu? Ele perguntou, com os olhos arregalados. Eu assenti. Decidimos investigar. Caminhamos até a entrada da floresta, onde a escuridão parecia engolir tudo. Eduardo hesitou, mas eu insisti. Não éramos caçadores ou exploradores, mas algo naquela noite nos puxava para dentro, como um ímã. O caminho estava estranho. As árvores pareciam mais altas, os galhos mais retorcidos. De vez em quando, Eduardo apontava a lanterna e achávamos pegadas humanas, mas elas desapareciam abruptamente, como se a pessoa tivesse sido levada pelo ar. Chegamos a um pequeno riacho, e foi ali que vimos algo que nos fez recuar. Um vestido branco pendurado em um galho, molhado e sujo. Era o vestido que Clara usava em sua última foto nas redes sociais. Gabriel, vamos sair daqui, Eduardo sussurrou. Antes que pudéssemos dar meia volta, algo na água se mexeu. Um som de borbulhas, seguido por uma sombra que parecia maior do que deveria ser. Corremos sem olhar para trás. Na manhã seguinte, a notícia se espalhou: um segundo desaparecimento. Um idoso que vendia frutas no mercado sumira sem deixar rastros. Os moradores começaram a ficar inquietos, e a calmaria que tanto amavam virou medo. Eduardo e eu decidimos contar à polícia sobre o vestido na floresta, mas nossa denúncia foi tratada com descaso. São Vicente é segura. Essas coisas não acontecem aqui, disseram. Naquela noite, tive um sonho estranho. Clara estava no meio da floresta, estendendo a mão para mim. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos, eles eram negros como o vazio. Eu acordei com o coração acelerado naquela manhã. O sonho com Clara não era apenas estranho, parecia real. Eduardo ligou logo cedo, sua voz nervosa. Gabriel, precisamos conversar. Aconteceu outra coisa. Nos encontramos na praça central. Ele parecia abatido, o rosto pálido e os olhos fundos.
Heloísa me disse que o corpo do idoso desaparecido foi encontrado, ou pelo menos o que restou dele. Eduardo começou, hesitante. Estava na beira do riacho, Gabriel. Não é coincidência. Eu engoli em seco. Algo sobre a floresta parecia estar nos observando desde a noite anterior. O clima em São Vicente estava pesado, quase sufocante. Era como se a própria cidade soubesse que algo terrível estava prestes a acontecer. Descobertas inquietantes. Decidimos visitar o riacho durante o dia, acompanhados por João, o mecânico. Ele era relutante, mas Eduardo o convenceu. Se algo está errado na floresta, precisamos descobrir o que é. O caminho estava mais sinistro do que na noite anterior. As árvores pareciam mais fechadas, como se estivessem tentando nos engolir. O ar estava parado, sem o som de pássaros ou insetos, apenas o farfalhar de folhas que parecia vir de todos os lados. Chegamos ao riacho e encontramos marcas no solo, arranhões profundos que pareciam ter sido feitos por garras enormes. João praguejou baixinho, apontando para um pedaço de pano ensanguentado preso em um arbusto. O cheiro no ar era metálico, misturado com um leve odor de podridão. Isso não é normal, João disse, olhando ao redor com os olhos arregalados. Eduardo encontrou algo ainda mais perturbador, símbolos esculpidos em uma pedra perto da margem. Eram formas geométricas simples, mas algo nelas era profundamente errado. Era como se estivessem pulsando, vivas. Quem fez isso? Perguntei, tocando a pedra. Minha mão ficou fria instantaneamente, e um calafrio percorreu minha espinha. Enquanto discutíamos sobre o que fazer, o som de algo pesado se movendo entre as árvores nos fez congelar. Eduardo apontou sua lanterna, e mesmo sendo dia, a luz da floresta era incrivelmente fraca. Uma sombra passou rápido demais para identificarmos, mas era grande, muito maior do que qualquer animal que deveria estar ali. Corra! Gritou João. Corremos como nunca, mas algo nos seguia, sua respiração audível, quase no nosso encalço. João tropeçou em uma raiz e caiu. Quando virei para ajudá-lo, vi algo que nunca esquecerei. Era uma criatura encurvada, com membros longos e desproporcionais. Seus olhos brilhavam em um tom âmbar, e sua pele parecia composta de sombra e carne. Ela avançou contra João, mas Eduardo e eu o puxamos para cima antes que fosse tarde demais. A criatura soltou um grito horrendo, ecoando por toda a floresta. De volta à cidade, fomos direto para a padaria de Heloísa. João estava em estado de choque, e Eduardo não parava de olhar para trás, como se a criatura estivesse nos seguindo. Heloísa nos recebeu com uma expressão sombria. Eu avisei para vocês não irem à floresta, disse ela, com uma voz firme. Há coisas que nós, humanos, não deveríamos mexer. Você sabe o que está acontecendo? Perguntei, desesperado. Ela hesitou antes de falar. Quando eu era criança, ouvia histórias. Diziam que a floresta era viva, que tinha guardiões que protegiam algo antigo. Ninguém sabia o que era, mas aqueles que entravam e não respeitavam as regras nunca voltavam. Eduardo estava impaciente. Isso não é só uma história. Nós vimos algo, Heloísa. Precisamos saber como parar isso. Heloísa balançou a cabeça. Vocês não entendem. Não se pode parar a floresta. Ela é maior do que todos nós. Naquela noite, algo nos levou até o cemitério local. Eduardo havia mencionado que Clara estava enterrada ali, e uma intuição sombria nos impulsionou a investigar. O local estava envolto em névoa, e o silêncio era opressor. Encontramos o túmulo de Clara, mas algo estava errado. A terra parecia remexida, e as flores deixadas pelos pais estavam espalhadas. Eduardo se ajoelhou e começou a cavar com as mãos. Você está louco? Perguntei, mas ele não parou. Depois de minutos angustiantes, ele encontrou um caixão vazio. Foi nesse momento que ouvimos novamente o som de algo se movendo na escuridão, acompanhado por um lamento baixo e profundo. Ela está aqui, Eduardo sussurrou,
com os olhos arregalados. Os acontecimentos da noite no cemitério não nos deixaram dormir. Eduardo, João e eu sabíamos que nossa pequena cidade estava à beira do colapso. O que quer que estivesse nos perseguindo era muito mais antigo e mortal do que imaginávamos, e cada minuto nos levava mais perto de um desfecho que não conseguiríamos evitar. De manhã, Eduardo tomou a decisão que mudaria tudo. Se a floresta está viva, como Heloísa disse, então precisamos ir até o coração dela e acabar com isso. Eu ri, incrédulo. Acabar com isso? Como você planeja acabar com uma floresta inteira? Eduardo olhou para mim, seus olhos cheios de determinação e medo. Seja o que for, não podemos continuar assim. Clara, ela não está em paz. E eu não vou permitir que isso leve mais ninguém. Saímos ao amanhecer, carregando lanternas, facões e cordas, não que achássemos que seriam úteis contra o que enfrentávamos. João insistiu em trazer um rifle de caça, embora eu soubesse que ele mal sabia usar. Eduardo liderava o caminho, movido por um misto de culpa e esperança de redenção. A floresta parecia ainda mais densa e opressora do que antes. As sombras se moviam de formas estranhas, como se nos seguissem. Os sons naturais haviam desaparecido, substituídos por um silêncio tão absoluto que cada passo parecia um grito. A sensação de sermos observados era esmagadora. Caminhamos por horas, mas a floresta parecia infinita, como se estivéssemos andando em círculos. Até que vimos a clareira. No centro da clareira, havia uma árvore gigantesca, muito maior e mais antiga do que qualquer outra. Suas raízes se espalhavam como tentáculos, torcendo o solo ao redor. A árvore estava morta, mas sua presença era tão opressora quanto uma catedral sombria. Eduardo se aproximou, tremendo. É aqui. É onde tudo começa. Antes que pudéssemos questioná-lo, a floresta se manifestou. A criatura que nos perseguia saiu das sombras, mas agora podíamos vê-la claramente. Era uma mistura de animal e pesadelo, um corpo alongado coberto de uma pele escura como a noite, com olhos brilhantes que pareciam devorar a luz. Suas garras eram tão afiadas que cortavam o ar, e sua respiração era um som gutural que nos gelava até os ossos. João disparou o rifle, mas a bala passou direto, como se a criatura fosse feita de fumaça. Eduardo gritou para corrermos, mas algo dentro de mim sabia que não haveria fuga. A criatura nos cercava, jogando-se entre as árvores e rugindo de um jeito que fazia o chão tremer. Ela se movia rápido demais para que pudéssemos reagir. Eduardo caiu ao ser atingido por uma das garras, o sangue escorrendo pelo braço. Ele gritou, "A árvore! Está ligada à árvore!" Com isso, corremos para a base da árvore. Enquanto João tentava distrair a criatura, Eduardo e eu começamos a escavar ao redor das raízes, tentando encontrar qualquer coisa que pudesse ser a fonte do poder dela. Foi então que descobrimos uma abertura na base da árvore. Dentro, havia uma luz pulsante, quase como um coração batendo. O som de batidas ecoava em nossos ouvidos, cada vez mais rápido, como se fosse explodir. O sacrifício. Temos que destruí-lo. Eduardo gritou. Antes que pudéssemos fazer algo, a criatura apareceu, avançando contra nós com toda sua fúria. Ela se lançou sobre Eduardo, suas garras perfurando seu peito. Mas ele não recuou. Eduardo, com seu último suspiro, usou toda a força que tinha para empurrar uma pedra grande contra o coração da árvore. A luz explodiu em um clarão ofuscante, e a criatura soltou um grito que parecia vir de todas as direções. Suas formas começaram a se dissolver, como fumaça sendo soprada pelo vento. A explosão nos jogou para trás. Quando me levantei, Eduardo estava caído, imóvel, enquanto a floresta ao nosso redor parecia recuar, as sombras desaparecendo lentamente. João e eu conseguimos carregar o corpo de Eduardo de volta à cidade, mas algo havia mudado. A floresta estava silenciosa, mas o ar ainda carregava a sensação de algo inacabado. No funeral de Eduardo, Heloísa se aproximou de mim. Ele conseguiu, por enquanto, ela disse, com os olhos cheios de lágrimas.
Mas a floresta nunca esquece. Voltei à clareira semanas depois. A árvore havia sumido, mas o solo ainda estava queimado, e o silêncio era absoluto. Enquanto me afastava, senti algo observando das sombras.